Gostaria de chamar o poeta Marconi Araújo, por favor, para abrir esse bloco de painel também. Segundo o painel desta manhã, trata das experiências de atuação controladora em prol do desenvolvimento sustentável do meio ambiente natural e cultural. Em versos eu disse: este painel realmente merece nossa acolhida, atenção distribuída pela plateia presente, na percepção premente deste momento arretado. Vai estimular, vidrado, com toda a convicção, a nossa reflexão face ao tema revelado. Eita, tema iluminado neste belíssimo congresso. Tão importante, confesso, merece ser estudado, quanto exemplo apresentado no MP, país afora, e que certamente aflora nação desafiadora e também controladora, que irei destrinchar agora. Esta atuação precisa, quer que o desenvolvimento sustentável, complemento, seja de fato baliza para sedimentar concisa proteção tão reluzente e até bem mais veemente na seara cultural, assim como natural de nosso meio ambiente. E eu convido para esse painel, cujo tema é Experiências de Atuação Controladora em prol do Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente Natural e Cultural. Convido o presidente deste painel, Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes, procurador. O Dr. Eduardo é procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem especialização em Gestão e Auditoria Ambiental, exerceu cargos efetivos de Defensor Público do Estado de Sergipe, Procurador Federal e Advogado da União. Tem experiência como professor de Direito Constitucional, Administrativo e de Controle Externo em cursos de graduação e pós-graduação. Convido os nossos palestrantes, Dr. Rodrigo Medeiros de Lima, procurador. Convidamos a procuradora, doutora Maria Cecília Mendes Borges. E o procurador Marcílio Toscano Franca Filho. E a palavra nesse momento está com o nosso presidente. Por favor, presidente. Bom dia a todas e a todos. É um prazer presidir esse painel, o segundo painel do dia, sobre as experiências de atuação de controle em prol do desenvolvimento sustentável do meio ambiente natural e cultural. Quero dar boa-vinda a todos os painelistas. Dizer que nós tivemos já aqui hoje na manhã riquíssimas intervenções, colegas, da professora, que nos dá exatamente o tamanho dos desafios para o controle externo, em especial para o Ministério Público de Contas, a nossa responsabilidade, as nossas potencialidades. E é preciso dizer que, embora tenhamos muito ainda por construir, uma intensificação, sobretudo, da absorção dessa agenda ODS na prática do controle externo, nesse exame dos orçamentos, de revelar à sociedade com toda a transparência dos subsídios que existem a setores econômicos que vão na contramão dessa transição ecológica. É preciso, porém, também reconhecer que há, já no Ministério Público,
essa reflexão e uma prática em busca de uma gestão ambiental pública responsável e condizente com os desafios que as nossas sociedades enfrentam hoje. Esse congresso, ele é ao mesmo tempo um impulso a essa pauta, mas ela também culmina um processo de reflexão e de prática dentro do Ministério Público de Contas, que ao longo de sua história tem buscado atuar com resultados que estejam à altura dessa crise ambiental e climática que nós vivemos atualmente. Sem sombra de dúvida, é com essa expectativa então que eu gostaria de passar a palavra ao colega Rodrigo Medeiros de Lima, o Rodrigo, que é procurador do Ministério Público junto ao TCU e também mestre em Direito Financeiro pela USP. Então, Rodrigo, fique à vontade. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentá-los na pessoa do Procurador-Geral, Bradson Camelo, agradecer o convite e a lembrança para que eu pudesse compor aqui esse painel que muito me honra, num tema de suma importância que a gente se vê aqui chamado a debater e aprofundar. Acho que é uma agenda urgentíssima, então chamado mais do que pertinente, muito mais até do que urgente. Antes de começar a minha exposição, eu quero referenciar também algumas questões que foram levantadas no primeiro painel relevantíssimo, que trouxe reflexões muito inquietantes. Quando a gente trata desse tema, o cenário atual ele não é nada tranquilizador, né? A gente não consegue começar a conversa sem trazer algo um tanto desolador, mas foi muito positivo o último painel. A Aline, com toda a sua sensibilidade, pôde nos trazer aqui um chamado reflexivo e filosófico sobre essa questão que perpassa realmente as mais diversas fronteiras do conhecimento, da existência humana, como ela tão bem explorou. Também vejo aqui no que eu quero tratar com vocês hoje uma interlocução forte com a preocupação que tanto o colega Rui como a professora Alessandra colocaram a respeito dos parâmetros de controle, para que o sistema de controle externo, os tribunais de contas, o Ministério Público de Contas, possa desempenhar o seu papel com maior, inclusive, intensidade que essa agenda merece. A professora Alessandra coloca dos parâmetros internacionais, o Rui trouxe a questão dos parâmetros nacionais. A nossa Constituição, ela consagra um direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, à atenção à saúde, ao bem-estar da população, aos seus meios de subsistência. Diante da crise climática, a nossa Constituição já tem resposta a respeito da urgência e transversalidade, total prioridade dessa agenda. A professora Fernanda vai além, vai ao âmbito internacional. E uma coisa que a professora também falou, que eu achei muito interessante, essa questão de os índices de cumprimento dos ODS aqui no estado da Paraíba, algo que ainda precisa ser aperfeiçoado, talvez. O Rui comentou também do PPA, do Plano Plurianual da União, que foi recentemente encaminhado para o Congresso Nacional. E, de fato, eu acho importante convidar aqueles que pensam na administração públicas locais, municipais, mas também estaduais, para que conheçam esse novo PPA. O documento ele é muito interessante, vou falar um pouco sobre ele. Ele aprofunda muito nessa questão da sustentabilidade, nessa questão do enfrentamento das mudanças climáticas, e ele traz indicadores chaves nacionais com índices factíveis, inclusive, para a gente trazer para o controle dos municípios e dos estados, índices que foram validados, que podem, de alguma forma, no que forem pertinentes, se mostrar úteis também para a gente agregar nesse tipo de monitoramento do cumprimento dessa agenda no âmbito de todos os entes federativos. São índices, por exemplo, apenas para citar alguns pertinentes, proporção de corpos hídricos em boa qualidade dentro do território,
índice de capacidade municipal de prevenção e gestão de riscos e adaptação às mudanças climáticas, um índice que já existe, então é possível monitorar a evolução dos municípios. Índice de segurança hídrica, outro índice que também já existe e que pode ser monitorado, o trabalho que é feito nos municípios, a questão da eficiência do agronegócio nesses municípios, em termos de uso da terra e produção. Emissões de carbono já pode ser algo mais complexo, mas a gente pode pensar em área produzida e produção para que os municípios foquem em ganho de produtividade sem ampliação do uso do solo e das modificações do uso do solo, que também tem um papel relevante nessas emissões. E a respeito, mais propriamente do que eu queria vir aqui tratar com vocês, eu venho focar a minha fala um pouco em experiência, mas muito do que eu vejo de oportunidades de ação de controle nessa área de sustentabilidade ambiental, nessa área de mudanças climáticas. Eu ia fazer aqui uma introdução sobre o estado atual da crise climática, acho que todos já falaram um pouco disso, eu vou tentar não me repetir, questão das altas temperaturas, eventos climáticos extremos, desastres naturais. Falou-se muito do Rio Grande do Sul e da Amazônia, cenários muito tristes que a gente verificou nesse ano de 2023 no nosso país, mas isso vai muito além do Brasil. Incêndios florestais descontrolados, devastadores no Canadá, na Grécia, no Havaí, eventos quase que surreais de destruição completa. As chuvas na Líbia, um país que não convive com esse tipo de chuva, que matou mais de 11 mil pessoas, foi um evento de precipitação intensa. A gente vê que as coisas estão mudadas e a gente realmente, o incerto nos espera e a ação se faz urgente. Eu trouxe alguns dados, vou tentar passar rapidamente por eles. Aqui a constatação que na década passada já se verificou aí um aumento de mais de 1 grau Celsius médio em relação à temperatura pré-revolução industrial. E no âmbito das emissões de gases de efeito estufa, né, o principal causador dessa mudança climática, no mundo a gente vê um padrão em que a maior parte das emissões está no setor de energia ampliado, né, considerado o uso de energia pela indústria, pelos transportes, combustíveis fósseis, construção civil, e 22% na agropecuária e o uso do solo, modificações do solo, desmatamentos. No Brasil é bastante oposto disso, nós temos um padrão muito diferente. No Brasil, enquanto o setor de energia ampliado responde por 23% das emissões, quase 70% vem da agropecuária do uso e mudança do solo, desmatamento, que acabam tendo aí uma relação íntima. Esse perfil diferenciado do Brasil é visto inclusive também como uma oportunidade, porque nós temos estratégias um pouco diferentes e com custos diferentes para a gente alcançar o nosso papel de destaque nesse cenário, nessa agenda de mitigação das mudanças climáticas. O Brasil é um país que tem uma matriz energética razoavelmente limpa e renovável. Quando a gente pensa no setor elétrico especificamente, quase 90% são de fontes renováveis, contando também aí os biocombustíveis. Quando a gente passa para a matriz em geral, inclusive de transportes, isso cai para 47,4%, mas contra uma média global de 16%, ainda bastante diferenciado. São aspectos que nos diferenciam e nos habilitam a galgar uma posição de destaque, de relevância nessa agenda, e que faz dela, talvez, como para nenhum outro país, também uma grande oportunidade. O Brasil é um país sujeito a muitos riscos com essas mudanças climáticas, de calor extremo, perda de produtividade agrícola, mas as oportunidades também são sensíveis, e isso é mais um motivo que deve nos empurrar para olhar com toda atenção e com toda prioridade essa agenda. As consequências que já estamos observando aqui, eu também não vou perder meu tempo repetindo com os senhores, mas é inegável que nós estamos observando sucessivas consequências desse aumento das temperaturas globais. Existem diversos compromissos internacionais que têm sido feitos, setor público, setor privado, com vistas a essa contenção do aquecimento global. O principal deles é o Acordo de Paris, de 2015, que visa buscar um aumento ao máximo, um aumento que não supere muito 1,5 grau,
em relação à temperatura pré-revolução industrial e que não passe de forma alguma de 2 graus. Porém, o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele já aponta que caminhamos para ultrapassar esses 2 graus. Os compromissos dos países, porque o Acordo de Paris é o comprometimento com o resultado de mitigação do aquecimento global, adaptação às mudanças climáticas, mas os compromissos de cada país para chegar a esse resultado são autodeterminados, são as contribuições nacionais determinadas de cada país. E o IPCC faz uma análise que, frente às NDCs, essas contribuições que os países têm oferecido, nós não seremos capazes de frear até 2030, o que é um caminho para os 2 graus Celsius. Para ultrapassar os 2 graus Celsius. E isso significa que, provavelmente, neste século, nós ultrapassaremos os 2 graus Celsius, ainda que os nossos esforços a gente possa, de alguma forma, no futuro, ver algum retorno disso, mas o cenário não é muito positivo para esse século. Então, mais um motivo que a gente não pode adiar a mudança de perspectiva nessa matéria. Existem também acordos de âmbito privado, essa aliança financeira de Glasgow, algo em tese bastante significativo, algo recente, de 2021, em que mais de 400 instituições financeiras mundiais de mais de 40 países, em torno de 50 países, se comprometeram a direcionar recursos, a agir para direcionar recursos em busca das emissões líquidas zero, emissões de gases de efeito estufa. E uma promessa da ordem de mais de 100 trilhões até 2050. 2050 é distante, a gente precisa de uma ação intensa, urgente. Mas não deixa de ser uma sinalização que, de alguma forma, nos traz esperança, que no atual quadro ainda é pouco, mas é alguma coisa. A NDC brasileira, redução das emissões em até 50% em 2030 e neutralização das emissões em 2050, reversão da perda de florestas e degradação da terra em 2030, esse que é nossa maior fonte, uma das maiores fontes de gases de efeito estufa, e o nosso Plano Nacional de Mudanças Climáticas hoje ele se encontra em revisão. A NDC brasileira ela é considerada ousada, relevante, mas também audaciosa em algum sentido. Nós precisamos mostrar que ela é factível. Eu espero sinceramente que no meio desse caminho nós percebamos que podemos fazer até mais no tempo. Eu sei que o prognóstico não é tão positivo, mas é para esse tipo de mudança de postura e de entendimento que a gente está conversando aqui, que essa conversa tem sido tanto ampliada e repetida. Para adentrar especificamente a questão das oportunidades de controle, o que eu tenho visto no cenário mais recente é um reconhecimento inequívoco, político e normativo, da prioridade da transversalidade do meio ambiente da questão climática. Como eu já coloquei, como o Rui já colocou, algo que está na nossa Constituição, algo que está no Acordo de Paris, que o Supremo já disse que no ordenamento brasileiro tem força supralegal, se sobrepõe, portanto, às leis, aos decretos, aos regulamentos. É algo que já está no nosso arcabouço normativo. Mas, de alguma forma, os compromissos que têm sido cada vez mais assumidos, eles trazem densidade normativa para o nosso quadro de tratamento dessa questão das mudanças climáticas, e permite também, traz parâmetros mais objetivos e concretos para uma atuação controladora, seja do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Comum, dos Tribunais de Contas. Esses compromissos que são hoje formalizados, e densificados em planos governamentais, planos orçamentários como o PPA, leis e decretos. Isso traz a possibilidade de uma atuação, inclusive, mais incisiva, de cobrança da efetiva internalização da preocupação climática em variadas iniciativas governamentais, sobretudo nas mais sensíveis: conservação ambiental, agronegócio, saneamento, energia, petróleo, gás, mineração, transporte, mobilidade e planejamento urbano, gestão de resíduos.
Isso para o MPC é também uma oportunidade da gente expandir a nossa atuação, as nossas ações de controle, para além da defesa da ordem jurídica, para a defesa dos interesses coletivos e desse que é um interesse que se conecta com tantos outros, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui eu trago as prioridades que foram definidas no PPA. São 6: combate à fome, educação básica, saúde, neoindustrialização, novo PAC, e aí é que mais nos interessa aqui no nosso tema: combate, desmatamento e enfrentamento da emergência climática. E o que é muito interessante é que essa priorização ela não é fruto só de um diagnóstico de governo ou de um diagnóstico científico. O processo participativo de construção do PPA, que foi pioneiro, primeira vez que a gente tem essa construção participativa desse documento de planejamento orçamentário, ele perpassou 26 plenárias estaduais, com mais de 34 mil participantes nessas plenárias, uma plataforma digital com mais de 1 milhão de participações de populares e, pasmem, o programa mais votado como prioridade foi justamente o enfrentamento das mudanças climáticas. A gente sabe que há uma mobilização, muitas vezes, de movimentos e tal, mas isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que cada vez mais a percepção ela não é restrita àqueles que antes eram chamados de alarmistas, à academia. A percepção da urgência desse tema ela tem se espraiado. Isso, infelizmente, às custas dos desastres que nós temos observado, mas que, por outro lado, pode nos trazer algum otimismo, alguma esperança de que isso mude a forma dos poderosos, das corporações, dos governos, enxergarem também essa questão. Talvez, infelizmente, nós precisássemos observar tudo que estamos observando para a gente ver uma mudança significativa. É uma esperança que eu acredito que nós temos que carregar. E o novo PAC traz também uma ideia de agendas transversais. São 5: criança, adolescente, mulheres, igualdade racial, povos indígenas e ambiental. Transversais porque elas perpassam diferentes políticas públicas, obviamente. E aqui também a escolha da agenda ambiental, apesar de óbvia pela sua transversalidade, traz essa importância e fortalece a nossa capacidade de atuação, de cobrança do controle, porque o PPA ele é explícito com relação a diversas políticas públicas da necessidade da observância dessa preocupação ambiental, inclusive na questão energética, na questão petrolífera, minerária, política urbana, agropecuária. O PPA ele incorpora a preocupação climática e ambiental na própria diretriz de desenvolvimento econômico, muito em linha, inclusive, com o artigo 170 da Constituição, que consagra a defesa do meio ambiente como um princípio óbvio, é claro, da nossa ordem econômica. Então, assim, a oportunidade que isso traz no sentido de nós, do controlador, sobretudo eu falo aqui de uma perspectiva federal, porque é um compromisso político federal, mas eu tenho certeza que coisas similares podem ser e serão encontradas no âmbito dos entes subnacionais também. Então, assim, esse compromisso de transversalidade, de priorização da agenda climática e ambiental nos habilita com muito mais propriedade a apontar a desconexão e a contradição até de políticas públicas com relação a objetivos climáticos, recomendar, sempre que possível, o fortalecimento da interface climática de políticas públicas e de forma alguma estaremos nos substituindo ao gestor nas escolhas públicas, mas sim cobrando coerência de um compromisso político e normativo que já foi assumido. E isso fortalece muito a nossa atuação, o espaço da nossa atuação. E eu trago aqui 2 exemplos, um de um processo que se encontra, inclusive, em análise no meu gabinete, que é a auditoria operacional do Tribunal de Contas da União, dos programas federais de mitigação de riscos agropecuários, de quebra de safra e de seguro agrícola. E eu pedi para atuar nesse processo, eu pretendo me manifestar nesse processo justamente para reforçar
essa preocupação climática que já é amplamente reconhecido que os seguros rurais e o setor de seguros como um todo tem internalizado cada vez mais os riscos de mudanças climáticas, e eles são instrumentos importantíssimos de incentivo aos produtores para que eles adotem práticas e tecnologias ambientais. Então, já que estamos tratando de auditoria operacional de uso desses instrumentos, que possamos, no mínimo, recomendar ao gestor que ele utilize ao máximo essa potencialidade, junto com o financiamento rural, que já tem muitas frentes de incentivo à adoção de práticas sustentáveis, de frentes diferentes para que nós possamos aumentar esse engajamento no agronegócio, que é a nossa maior, inclusive, oportunidade de redução de emissão de gases de efeito estufa. É na agropecuária, é no uso do solo, no desmatamento, que nós vamos alcançar os nossos objetivos, os nossos resultados. Então, é um setor prioritário dentro da agenda climática brasileira. Inclusive, há uma recomendação do FMI, né? O FMI fez uma análise da agenda de transição ecológica do governo federal, que é outro compromisso político que também nos serve como parâmetro de controle e de cobrança. Ele fez uma análise dessa agenda e ele traz a questão do uso dos seguros rurais como um instrumento importante de alavancagem dessa transição climática no meio rural. Então, por tudo isso, eu acho que é como eu tenho desenvolvido e buscado a minha contribuição dentro do controle externo, é estudar esse tema para a gente descobrir formas de contribuir. Dentro do Tribunal de Contas, a gente tem uma unidade técnica muito especializada na área de meio ambiente, com uma experiência incrível, intercâmbio internacional intenso, fiscalizações coordenadas com países estrangeiros. Eles têm um know-how que eu não tenho, mas eu vejo que o papel do Ministério Público, mesmo diante desse quadro e do próprio Tribunal de Contas, é fazer da agenda deles, que é uma agenda dentro do tribunal setorizada, uma agenda nossa, uma agenda central, uma agenda prioritária do controle externo. Outro exemplo também é o plano de investimento de uma empresa estatal da relevância da Petrobras. Curiosamente, apesar de todo o engajamento climático do PPA, ele prevê a ampliação de investimentos na exploração de petróleo e gás. Mas, ao mesmo tempo, ele prevê maior ênfase na transição climática. Então, se o plano de investimento da Petrobras ele prevê ampliação de investimento em petróleo e gás, ele está coerente com esse planejamento, ao menos, né? Mas a ênfase na transição climática precisa haver. Pelo planeta, pelo país e até pela segurança econômica da Petrobras, porque é um setor em transição, e a Petrobras precisa aprender a deixar de ser uma empresa petrolífera para ser uma empresa de energia limpa cada vez mais. Então é outra oportunidade. Talvez não esteja nas mãos do controle questionar a escolha política para ainda investir em petróleo e gás, mas sim cobrar ênfase na transição energética. Está no nosso espaço, nós temos os parâmetros para isso. Outra iniciativa que também eu vejo como uma oportunidade de atuação do controle externo é a opção do governo federal pela emissão de títulos soberanos sustentáveis. Títulos de dívida, né, uma forma de endividamento verde ou sustentável, necessariamente para despesas de fins ambientais, climáticos e sociais. O arcabouço brasileiro, tal como definido pelo Comitê de Finanças Sustentáveis, ele admite tanto se endividar para fins sociais como climáticos, um ou outro, ou os dois, ambos, mas uma premissa necessária. Independentemente se a finalidade seja só social, premissa que haja uma ausência de dano significativo a qualquer desses fins. Então, ainda que o endividamento seja para uma política social, ela não pode trazer dano significativo para o meio ambiente e para a ação climática, e vice-versa. E esse arcabouço dessas emissões, ele engloba uma gama amplíssima de políticas públicas federais que podem vir a ser financiadas por esses títulos. Desde medidas de enfrentamento, de redução de emissão de gases de efeito estufa, mas até medidas de combate à pobreza, à desigualdade, à discriminação, de geração de emprego, programa Bolsa Família,
programas amplíssimos do orçamento, e isso traz para dentro desses programas a necessidade da ausência de dano significativo, para justificar a aplicação desses títulos públicos dentro desses programas. Então, a partir do momento que esses recursos entram no programa, entra uma possibilidade de maior cobrança para que deles não decorra o dano, para garantir a conformidade da aplicação desses recursos captados com o arcabouço, com o compromisso com o mercado financeiro que foi feito na captação desses recursos, e para a credibilidade das emissões soberanas do governo federal. E essa para transparência e credibilidade, né? Essa credibilidade, ela é inclusive importantíssima para que a gente alcance com esses títulos verdes aquilo que se chama no jargão de Greemium, ou prêmio verde, que é você se endividar com propósito, né? com finalidade sobretudo verde, né? Climática, a custos menores do que o endividamento comum. Isso é possível graças ao fluxo de recursos financeiros que tem sido direcionado crescentemente para essa agenda, que acaba aumentando a demanda por esse tipo de produto, mas sobretudo pela credibilidade do emissor, e a credibilidade dele de mostrar que de fato o uso é engajado com essa agenda e não está gerando dano, não está sendo desvirtuado. No caso do arcabouço brasileiro, né, como a gente tem iniciado essa caminhada, não há esses títulos verdes, eles não vão garantir necessariamente um investimento incremental na agenda social e ambiental. Eles vão simplesmente substituir o financiamento comum pelo financiamento verde, garantindo aos aplicadores que os seus recursos serão aplicados com esses propósitos de desenvolvimento sustentável. Eu tinha assim, a esperança que isso significasse sim um aporte incremental. Eu já escrevi a respeito da gente discutir uma espécie de regra de ouro verde, de fato, para a gente flexibilizar regras fiscais, orçamentárias fiscais, nesse compromisso e nesse pacto pela agenda verde. Mas, de qualquer forma, nós estamos construindo o caminho para a possibilidade de nos tornarmos emissores verdes críveis, confiáveis, para, quem sabe, ampliarmos as potencialidades desse instrumento nessa agenda climática. Então, de alguma forma, é um bom caminho. Acaba que as políticas onde esses recursos tocarem, elas vão estar mais suscetíveis a cobranças de mercado, cobranças dos controladores. Inclusive, o próprio arcabouço, ele determina a contratação de uma terceira parte independente para fazer esse controle. Acho que o próprio TCU poderia fazer esse papel de terceira parte independente. Tem uma expertise importante nessa área, tem uma área especializada, tem uma habitualidade com a análise das políticas públicas sociais e ambientais da União. Mas seja uma instituição especializada, internacional, talvez mais aderente com a prática de emissões verdes globais, que não vai excluir a atuação do TCU, que vai continuar presente lá, elas vão aumentar de alguma forma, ou podem, né, mas espero que façam, aumentar o escrutínio da aplicação de recursos em políticas sociais e climáticas brasileiras, e aumentar a transparência também desses gastos, em prol justamente da credibilidade que se espera por qualquer emissor de dívida pública, sobretudo de títulos temáticos como esse, engajados com o meio ambiente. Por fim, já que seguindo para encerrar minha fala, eu não poderia deixar de citar, nem tão por fim assim, tá? Tem um pouquinho mais aqui, mas eu não poderia deixar de citar uma iniciativa muito interessante do Tribunal de Contas da União, uma iniciativa global que foi endereçada por meio da INTOSAI, que é a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle do mundo todo, que é o Climate Scanner. O Climate Scanner, ele é uma plataforma global que busca coordenar as instituições superiores de controle de todo o mundo, de mais de 190 países, em prol do acompanhamento das ações climáticas dos diferentes países em parâmetros comparáveis, a partir de critérios comuns. Essa plataforma está em construção, ela vai ser alimentada por essas instituições superiores de controle, que tem como premissa a realização de controle independente, para que elas possam fornecer informações a respeito dessas ações climáticas dos países, a respeito dos desafios enfrentados, né, e informações que sejam relevantes, confiáveis e comparáveis entre os países.
E além disso, é também uma plataforma para permitir o compartilhamento de experiência e conhecimento entre essas instituições de controle nessa agenda climática. Então, é uma ferramenta muito interessante, muito promissora, no meu ponto de vista, que visa dar um panorama global das ações climáticas e desafios climáticos dos países. Ela abrange 3 eixos, o eixo de governança, análise da governança das ações nacionais, o financiamento e as políticas públicas, as ações efetivas de combate às mudanças climáticas em diversos aspectos, sob diversos parâmetros. Ela está em fase de testes, a plataforma e as metodologias, mas o plano é que ela seja implementada já em 2024, para que no final do ano a gente já tenha o primeiro quadro dessas ações globais dos países. E eu tive até conversando com o pessoal que tem trabalhado nessa plataforma sobre a importância de envolver também estados e municípios por meio dos tribunais de contas dos estados e dos municípios nessa frente do Climate Scanner. Ele é algo hoje que engloba entidades nacionais ou de âmbito federal, nos estados federativos, mas para que nós tenhamos de fato uma visão global da ação do Estado brasileiro nessa frente climática, a gente precisa também de um diagnóstico do raio-x de estados e municípios, e acho que é um passo necessário a gente passar a abarcar também o controle estadual e municipal, e vejo no Ministério Público de Contas um papel importante para provocar esse engajamento dos seus tribunais, o engajamento da Tricom e da própria Ampicom nessa agenda que é de todos, aproveitar essa ferramenta, esses critérios que foram discutidos, testados, a ferramenta de comparabilidade, para que a gente possa ter uma visão cada vez mais ampla e que permita a cobrança dos governantes e da burocracia pública, não só por nós controladores, mas pela própria população. E a plataforma ela também tem essa vantagem de ser algo acessível, algo comparável, que pode engajar também esse controle social nessa frente. E por fim, agora sim, para encerrar, queria passar aqui para vocês uma visão, a possibilidade de uma visão também de otimismo a respeito dessa agenda. Como eu coloquei, o Brasil ele tem riscos bastante elevados relacionados às mudanças climáticas, riscos econômicos e sociais, riscos para as grandes cidades, alagamentos, desmoronamentos, incêndios florestais, perda de biodiversidade, perda de produtividade agrícola. Os riscos são graves. Mas talvez isso seja o maior motor para que nós engajemos nossos setores. E por outro lado, as oportunidades são muitas. Isso tem sido muito dito por políticos, mas não só por eles. Estudiosos, lideranças da sociedade civil, empresarial e o próprio Banco Mundial têm afirmado que o Brasil tem oportunidades ímpares nessa transição climática. Segundo a consultoria global McKinsey & Company, o Brasil concentra 15% do potencial global de captura de carbono devido à sua cobertura florestal, devido à sua cobertura vegetal. Então, isso habilita o Brasil a ser um player bastante relevante no mercado de carbono, a ter um papel muito importante na transição, na descarbonização do mundo. E esse mercado, essa própria consultoria, ela espera um crescimento exponencial desse mercado, que hoje é na casa de ele tem uma dimensão de 1 bilhão, é um pouco mais que isso, e se espera que até 2030, 2030, ele chegue à casa de 50 bilhões. Então, a expectativa dessa consultoria é um crescimento vertiginoso. Então, é um quadro novo de oportunidades para o país. E a consultoria ela estima que até 2050 o país é capaz de criar mais de 8 milhões de empregos só nessa área de mercado de carbono. Parece uma oportunidade incrível. A nossa matriz energética mais limpa e renovável, e o nosso potencial de energia solar, eólica, biocombustíveis, ela tem o potencial de atrair muito investimento para o país e tornar o país um exportador de energia. Claro que isso demanda planejamento, isso demanda engajamento, isso demanda política pública, mas nossa matriz já é relativamente limpa, relativamente renovável, e a gente tem potencial de ampliar isso muito no país. Então isso é capaz de trazer investimentos e tornar o país exportador de energia, seja na forma de hidrogênio verde,
né? É um hidrogênio que depende de fontes de energias limpas para gerar energia, né? Para a eletrólise da água, para a partir da eletrólise da água, precisa que se aplique uma energia nela. Ela aí gerar a energia do hidrogênio verde, essa fonte precisa ser limpa. E nós temos uma crescente matriz solar, eólica, os biocombustíveis, o etanol, tudo isso nos diferencia, né, nesse setor, e a própria oportunidade de, como produtores de energia limpa, nos habilitarmos como um centro de atração de investimentos industriais. Porque se eu quero produzir um bem industrial com energia mais limpa, com uma pegada de carbono menor, eu preciso ir onde me forneça energia limpa. Então é outra oportunidade do país também. E a questão da concentração de emissões no agronegócio, que também é outra oportunidade nossa, porque com foco na adoção de práticas e tecnologias sustentáveis, e de controle do desmatamento, de moratória do desmatamento, de uso e manejo do solo sustentável, nós temos condições de ver mudanças muito expressivas e concentradas numa área talvez que demande investimentos menores do que fosse o setor de energia. Imagina se nós tivéssemos que transicionar nossa matriz energética. Os investimentos são de casas trilionárias. Então, isso também se coloca como uma oportunidade. E é uma forma de reduzir fortemente as emissões do país, mas também de preservar a produtividade do setor agropecuário brasileiro. E também de valorizar o produto nacional em um mercado global cada vez mais protecionista também, e por outro lado, menos tolerante com práticas nocivas ao meio ambiente e ao clima, sobretudo quando vindas de países países em desenvolvimento, países emergentes como o Brasil, é preciso que se diga. Então, é uma agenda central para a gente que nós mantenhamos nossa competitividade, é muito mais do que isso para o planeta. Bem, eram essas as minhas considerações, a contribuição que eu queria trazer aqui para a nossa conversa. Eu trouxe esse foco muito no âmbito federal, porque é o meu âmbito de atuação. Ninguém melhor do que os colegas dos estados para conhecer a realidade e o espaço de trabalho que eles têm para aprofundar essa temática, como o Rui tem uma experiência que antecede a de muitos de nós, e eu tenho certeza que o exemplo dele e essa conversa que a gente está tendo aqui vai fertilizar com biofertilizantes, né? Usando biofertilizante vai fertilizar o caminho da discussão do controle externo do Ministério Público de Contas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo, pela excelente intervenção. Eu não tenho dúvidas de que esse ineditismo da pauta ambiental no PPA, no governo federal, vai repercutir também nos estados, mesmo aqueles que não, explicitamente os demais entes subnacionais, que não tragam essa conotação tão forte da questão ambiental e climática, mas pelo próprio papel do governo federal, né, em programas e políticas públicas que vão decorrer do PPA, que certamente contarão com a participação de estados e municípios. Então eles acabam trazendo isso, cito exemplo no Nordeste, em que há a associação do consórcio, que já se trabalha com a questão energética da renovável, e isso acaba trazendo todos, né, os municípios, mesmo aqueles que não estavam inicialmente com essa agenda em pauta nos seus PPAs. Então, eu queria agora passar a palavra para nossa próxima palestrante, que é a procuradora Maria Cecília Mendes Borges. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduada em Direito Público, mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi aprovada em diversos concursos públicos, professora de graduação e pós-graduação em Direito Administrativo, possui artigos publicados e ocupa o cargo de procuradora do Ministério Público de Contas no Estado de Minas Gerais desde 2008. Com a palavra, Maria Cecília Mendes Borges. Bom dia a todos, boa tarde já, né? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os meus colegas de painel, na pessoa do presidente, procurador Eduardo Cortes,
e todos aqui presentes, os colegas e demais participantes aqui do Congresso, na pessoa do nosso presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, o colega e procurador João Augusto Bandeira de Mello, e agradecer a oportunidade, presidente, e o convite, que é uma grande honra para mim estar aqui hoje, compartilhando com todos vocês experiências de atuação controladora em prol do desenvolvimento sustentável do meio ambiente natural e cultural. Após o primeiro painel, muito bem exposto pelos colegas que nos antecederam, dizendo não só de questões que nos preocupam, mas também que nos motivam, coube a mim trazer um caso prático, um caso concreto que chegou ao conhecimento do Ministério Público de Contas por meio de uma notícia de irregularidade, e é o caso relacionado à Pampulha, ao conjunto paisagístico e arquitetônico da Pampulha. Foi apresentada uma notícia de irregularidade que apontava que a Pampulha estava poluída, que a Pampulha estava com risco de perder o título de Patrimônio da Humanidade e que a Prefeitura vinha praticando ações ao longo dos anos e que não estavam trazendo resultados, com gastos milionários de recursos públicos, e que a situação estava piorando. E a primeira pergunta que eu me fiz é: que Pampulha é essa? Porque a Pampulha que a gente conhece é essa que está aqui na tela. É essa que é divulgada para o Belo Horizontino, para o turista, essa maravilha que está aqui na tela de todos nós. E aí começamos então a investigação. E nessa investigação foram feitas 3 principais descobertas, e a primeira delas é que esse conjunto paisagístico e arquitetônico da Pampulha, ele é tombado. Ele é protegido por tombamento em todas as esferas da federação, por sucessivos tombamentos, desde a década de 80 pelo Instituto Estadual de Patrimônio, em seguida pelo IFAM, depois pela Fundação Municipal de Cultura, até que em 2016 foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E esse tombamento se deu em razão do valor paisagístico que se reconhece a esse conjunto, que é portador de referência da identidade do mineiro, do brasileiro, do Belo Horizontino e dos povos do mundo, com o reconhecimento que se deu pela Unesco em 2016. E o que foi objeto de tombamento? Esse contorno em vermelho é a orla da Lagoa da Pampulha. A orla da Lagoa da Pampulha é objeto de tombamento. Essa mancha verde é o espelho d'água da Lagoa da Pampulha, que também é objeto de tombamento. Aqui tem mais uma imagem do espelho d'água, com a igrejinha ao fundo. Então, a orla da lagoa é tombada, o espelho d'água é tombado, além do paisagismo e dos monumentos. Essa foi, então, a primeira descoberta que nós fizemos. Em seguida, nós descobrimos que aqueles problemas de poluição que foram relatados, a degradação da qualidade das águas da lagoa, ela se dava principalmente nesse... Eu não vou conseguir, porque o computador não está funcionando. Mas é do lado esquerdo da tela, na extremidade oeste da lagoa, já que 6 dos 8 córregos que desaguam na Lagoa da Pampulha, eles se concentram na extremidade oeste, que é o lado esquerdo aqui da nossa tela. E por esses córregos, principalmente por esses córregos, chegam toda sorte de poluição, tais como lixo. Essas imagens foram tiradas lá na Lagoa da Pampulha, no Patrimônio da Humanidade. Chegam pelos córregos, principalmente, só voltar um pouquinho aqui, da extremidade oeste, já que ali aportam 6 dos 8 córregos que desaguam na Lagoa da Pampulha. Então, lixo, resíduos sólidos, assoreamento, sedimentos que causam assoreamento, a diminuição do espelho d'água e diminuição do volume da lagoa. Essa imagem aqui é naquela enseada ali de baixo, a primeira ali à esquerda, a enseada onde desaguam os córregos Ressaca e Sarandi, totalmente assoreada em razão de sedimentos que chegam e continuam chegando até hoje na Lagoa da Pampulha, nesse bem que é tombado desde a década de 80 e que é patrimônio da humanidade. Na imagem do lado esquerdo também assoreamento e resíduos sólidos de lixo, além da água estar esverdeada, que é sinal de eutrofização e poluição por esgoto. E por fim, esgoto.
em pleno ano de 2023, nós temos chegada na Lagoa da Pampulha, do Patrimônio da Humanidade, de esgoto in natura, e não se trata apenas de efluentes domésticos, são efluentes industriais também, que causam toda sorte de danos, além de danos, inclusive, à saúde pública. Esses problemas, eles são distintos, mas eles estão interligados, já que o esgoto impacta no sedimento, que também, por sua vez, impacta nos resíduos sólidos, e tudo isso causa um dano ambiental, natural e cultural à Lagoa da Pampulha. Então, trata-se de problemas distintos, até porque eles são enfrentados pelos contratos, né? As contratações se dão de forma isolada, de forma distinta, mas são problemas interligados. É preciso que a gente entenda que eles são problemas interligados para entender como é que eles podem ser solucionados de forma conjunta. E a terceira descoberta que nós fizemos é que, sim, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ela vem celebrando contratos para fazer frente a esses problemas ambientais, pelo menos desde 2013, mas tratando isoladamente cada um dos problemas e sem atacar a causa. Por quê? Como é o modus operandi da execução desses contratos? Os poluentes chegam pelos córregos, principalmente na extremidade oeste, esses 6 córregos, entram na Lagoa da Pampulha, e depois que esses poluentes estão lá, são executados esses contratos para retirar esses poluentes. Só que esses poluentes eles continuam chegando. Então isso afronta a eficiência e a economicidade, já que é um sem fim, é uma necessidade criada sem fim de contratações e licitações milionárias. Nós não estamos falando de poucos recursos públicos, são milhões de dólares para fazer frente a esses problemas, e vocês vão ver que nas próximas imagens que eu fiz, como o colega Rui trouxe algumas imagens da imprensa, mas a gente já tinha apurado isso nos nossos procedimentos, elas demonstram como é que tem sido o resultado dessas ações ao longo, pelo menos, dessa última década, com gasto de milhões de reais e de dólares em recursos públicos. Então, se não fossem suficientes essas irregularidades, não só, né, de ineficiência, antieconomicidade e várias irregularidades que nós apuramos na condução das licitações e na execução dos contratos, essas licitações e esses contratos têm acarretado toda a sorte de violações ao meio ambiente natural e cultural da Lagoa da Pampulha, do conjunto paisagístico arquitetônico da Pampulha. Em 2013, houve a captação de um recurso internacional da ordem de 75 milhões de dólares, quando o dólar estava na casa de R$2, e esse recurso vem sendo pago até hoje, com o dólar na casa de R$5. Né? Eu não preciso falar muita coisa para os senhores, para vocês entenderem do que a gente está falando. A ponto de a imprensa ter intitulado, numa dessas reportagens que eu mencionei, intitulou esse sistema, esse modus operandi que existe hoje na Lagoa da Pampulha, ineficiente e antieconômico, de eterno custo. Porque o que se faz, né, o que se tem hoje, a realidade que se tem hoje, é um eterno custo criado, porque senão não se soluciona a causa. Os poluentes continuam chegando e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte continua celebrando, realizando licitações, contratações diretas e contratações para retirar. E o resultado é o que eu vou mostrar a seguir nas próximas imagens, que foram apuradas nos procedimentos, mas eu trouxe imagens da imprensa. Em 16 anos, a água da Pampulha não teve melhora significativa. Essa reportagem ela se embasou em dados do IGAM, que é o Instituto Público Estadual de Gestão Mineira das Águas. Lagoa da Pampulha assoreada por décadas de promessas e incompetência, e eu incluiria aqui ineficiência. Só que a imagem não faz jus ao título, né? Mau cheiro, sujeira, acúmulo de lixo, assoreamento e limpeza ineficiente. Após desassoreamento, córregos continuam a empolcalhar a Lagoa da Pampulha. E olha ali, eles estão em pé, dentro da lagoa. Olha como é que ela está assoreada. Eles estão em pé, carregando lixo. Então, assoreamento, sedimentos, o esgoto e os resíduos sólidos, o lixo. Pampulha consumirá mais milhões de reais, mas a nata verde e o mau cheiro devem continuar. Lagoa da Pampulha exala gás poluente em razão do excesso de esgoto na lagoa. E essas são imagens do assoreamento, do aterramento que tem acontecido na Lagoa da Pampulha, porque ali não se trata apenas de assoreamento. Existe também um aterramento, e eu vou mostrar no slide a seguir o que está acontecendo. Essa imagem aqui, foi bom que ficou bem grande, ela é uma estrada dentro da Lagoa da Pampulha. Como eu disse, o espelho d'água ele é tombado. Então, como é que pode ter uma estrada dividindo esse espelho d'água, mutilando o espelho d'água e violando, portanto, o Decreto-Lei 25 de 37,
que diz que as coisas tombadas não poderão em caso nenhum ser demolidas, destruídas e mutiladas. A imagem da esquerda é um dique dividindo uma das enseadas da lagoa com a estrada e um canteiro de obras, pasmem os senhores, dentro da Lagoa da Pampulha tombada, cujo espelho d'água é tombado desde a década de 80. Canteiro de obras feito pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Caminhões transitando na onde deveria ser espelho d'água, já era espelho d'água tombado desde a década de 80, foi aterrada essa parte da lagoa e há tráfego de caminhões dentro da Lagoa da Pampulha. Então essa Então esse é o espelho d'água atual, à direita aqui, e à esquerda é o espelho d'água integral em sua integralidade, como ele foi tombado na década de 80. Nós temos aqui essa primeira enseada em verde, a enseada dos córregos Ressaca e Sarandi. Só essa enseada ela merecia uma palestra em separado de tão grave que foi a situação. Na década de 90, isso não é escondido, isso é confessado, a Prefeitura de Belo Horizonte confessa que na década de 90, ao realizar serviços de desassoreamento, a retirada de sedimentos de outras áreas da lagoa, onde é que ela colocou esses sedimentos? Na enseada dos córregos Ressaca e Sarandi, que é essa em verde. Aterrou a enseada, que era espelho d'água, íntegro, e depois de tudo isso, nos anos 2004, mais ou menos, criou um parque. Se chama Parque Ecológico, mas tem um colega nosso lá de Minas Gerais que fala que ele deveria se chamar Parque de Rejeitos, porque ele foi criado em cima de rejeitos, né? E a enseada seguinte, em sentido horário, amarela, é a enseada do zoológico. Ela também está totalmente assoreada e aterrada, tal qual a enseada do parque, mas essa não é confessada, essa prefeitura não confessa que aterrou, não. Essa ela diz que é assoreamento natural, embora esteja 4 metros acima da lâmina d'água, assoreamento natural. Além das intervenções aqui no mapa, nesse croquis, dá para visualizar melhor os diques, as estradas, violando, mutilando o espelho d'água, e uma ali em cima, à direita, uma extensa área de uma vegetação que foi plantada sobre uma área assoreada, ou seja, o espelho d'água está todo descaracterizado. E o destino da enseada do zoológico parece, né, que vai seguir o mesmo da enseada do parque, debaixo dos nossos olhos, em razão das ações que a prefeitura tem tomado aí nos últimos tempos. E porque agora, aí depois que eu descobri isso aqui, eu consegui responder aquela pergunta inicial: cadê a Pampulha, então, que a gente não vê, né? Cadê a Pampulha poluída? Cadê o esgoto? Tudo isso, na extremidade oeste, ali do lado esquerdo, escamoteado por trás de cortinas de leucena. Então ninguém vê. Tem cortinas vegetais plantadas na extremidade oeste da Lagoa da Pampulha todinha, porque o tempo não dava, mas a gente tem muitas imagens que mostram que isso tudo está escondido por trás dessa cortina de leucena, então ninguém consegue ver. A gente só vê a parte dita bonita, que ela não está despoluída, a lagoa está poluída, mas a gente pelo menos não vê o assoreamento, a gente não enxerga o lixo, a gente tem um mau cheiro, né, do lado de cá, que é o lado leste, mas aquela poluição visível, aquele incômodo, o odor, e a nata verde, as cianobactérias, que tem momentos que elas estão numa condição que até o ar da lagoa fica poluído, então as pessoas que caminham ali podem estar correndo até risco, em razão da elevadíssima quantidade de cianobactérias que vão, inclusive, para o ar. Tudo isso, então, está escondido por trás dessa cortina de leucena. A leucena é uma vegetação invasora, que tem uma altíssima capacidade de proliferação, e ela tem destruído também, além disso, além de funcionar como uma cortina vegetal, tem destruído o paisagismo da Pampulha, que também é tombado. Então essa é uma imagem atual da lagoa, do lado esquerdo da extremidade oeste. A cor já é suficiente para a gente entender a diferença. 2 enseadas aterradas, um dique dividindo as outras 2 enseadas da extremidade oeste, uma estrada no meio da lagoa, mutilando e violando as diretrizes de tombamento, e a água escura. Por quê? Porque ela está rasinha do lado esquerdo, da extremidade oeste. Ela está bem rasa, então a gente consegue ver o fundo da lagoa e está muito, muito assoreada, em razão desse aporte contínuo de sedimentos, já que não se trata da causa. E na extremidade leste aqui, que é perto do aeroporto, aqui do lado direito fica o aeroporto da Pampulha, e os monumentos, ela é mais funda, ela está poluída sim, né? Ela está a situação da qualidade da água da Pampulha está péssima, mas ela é, digamos assim, um pouco melhor, e é mais,
não agride tanto, né, as agressões que existem no lado leste não agridem tanto quanto as que existem na extremidade oeste. E as conclusões que eu tirei dessa investigação foi que a Pampulha se tornou um sítio urbano sem lei, violação a normas de patrimônio público, patrimônio, meio ambiente natural e cultural, um verdadeiro esquema de negócios que foi montado ali na Lagoa da Pampulha, mediante um ciclo vicioso de licitações e contratações ineficientes, cuja necessidade tem sido criada, porque é possível solucionar, é possível impedir esse aporte de poluentes na Lagoa da Pampulha, até porque nós estamos falando não só de um bem ambiental natural, nós estamos falando de um bem cultural tombado, desde a década de 80 e patrimônio da humanidade. E também que, além de depois de descobrir todas essas irregularidades e violações, o Ministério Público de Contas de Minas Gerais tomou e vem tomando algumas providências. Eu trouxe algumas delas para dividir aqui com vocês. Houve a emissão de uma recomendação conjunta pelo Ministério Público de Contas e pelo Ministério Público Federal e Estadual para que a Prefeitura Municipal, eu vou pedir eu não sei se meu tempo está acabando, porque ela mostrou a plaquinha, mas eu estou sem óculos, não enxerguei. Só mais assim? Acho que eu consigo acabar. A primeira, uma providência que nós tomamos foi uma recomendação para os órgãos públicos para que adotassem medidas eficientes e impedissem o aporte desses poluentes na Lagoa da Pampulha. Os agentes públicos do município de Belo Horizonte, da Prefeitura Municipal, não só descumpriram essa recomendação, como meses depois publicaram um edital de licitação, repetindo esse mesmo modus operandi de deixa entrar os poluentes para depois tira só um pouco, a lagoa está nessa situação crítica. Esse edital foi questionado no Tribunal de Contas, houve a suspensão dessa licitação, o Ministério Público de Contas questionou no Tribunal de Contas de Minas Gerais, a previsão de gasto era de R$60 milhões. O edital foi suspenso, depois de muitas idas e vindas de suspensões e revogações de suspensão e sólidos estudos da unidade técnica, a Prefeitura, por fim, resolveu revogar esse procedimento. No início agora de 2023, foi lançado um outro edital, esse agora para requalificação da enseada do zoológico, que é aquela segunda ali que eu mostrei naquele outro mapinha. E dentre as opções para requalificar essa enseada, a Prefeitura admitia a possibilidade de quê? Da criação de um parque, de mais um parque de rejeitos, passando por cima de uma recomendação conjunta do Ministério Público de Contas com o Ministério Público Federal e por cima de uma condicionante do IEFA, que é o Instituto Estadual de Proteção do Patrimônio Cultural, de 2004, que impôs ao município que desaterrasse completamente essa enseada. Então, há 19 anos o município está em mora no desaterramento dessa enseada do zoológico. E aí lançou esse edital, nós questionamos ao Tribunal de Contas também, e ela restou deserta, ainda não foi revogada nem anulada, mas não apareceram licitantes interessados. Uma outra iniciativa uma outra providência que a gente tomou foi uma parceria, um termo de cooperação técnica que foi feito com a Câmara de Vereadores, Ministério Público de Contas e Câmara de Vereadores. Foi instaurada uma CPI, e essa CPI houve um trabalho eu reputo bastante frutífero, na medida em que houve troca de documentos e informações. Nós fomos convidados para expor algumas questões lá, Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual, e jogou-se novamente luz ao caso Pampulha, a gravidade do que vem acontecendo lá no Pampulha, né, que, como eu disse, o que é mostrado são aquelas imagens que não são não demonstram tanta realidade. E, por fim, existe uma auditoria operacional. A última medida que nós tomamos agora, nesse segundo semestre de 2023, foi uma auditoria operacional que está em trâmite no Tribunal de Contas. Nós nos manifestamos pedindo ao Tribunal que adotasse o procedimento do processo estrutural na auditoria operacional, tendo em vista que se identificou no relatório preliminar um estado de coisas, um estado de desconformidade que se enquadra no conceito de problema estrutural, e com a adoção de fases, inclusive de medidas urgentes, já que nós estamos lidando com o meio ambiente em que imperam os princípios da prevenção e da precaução. E partindo para a conclusão já agora, tá, presidente? Eu reputo que o Ministério Público de Contas ele começou a incomodar, já que nas Minas Gerais nós não temos coronéis. E a despeito de dificuldades e de tentativas de retaliação da nossa atuação, nós temos conseguido, aos poucos, nesse caso, frear esse modus operandi e melhorar um pouco a gestão desse conjunto, mas que ainda tem muito trabalho a ser feito.
trouxe só mais algumas ilustrações partindo para a conclusão mesmo. A Pampulha foi criada na década de 40, quando Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte e contratou o arquiteto Oscar Niemeyer e o paisagista Burle Marx para criar um complexo urbanístico de lazer e de turismo, que tinha e tem como elemento central e como razão de ser o espelho d'água da Lagoa da Pampulha. E aí eu trouxe umas imagens para ilustrar essa. Né? E a Lagoa da Pampulha ela é um laboratório para o Lago Paranoá, de Brasília. Né? Ali, então, era o espelho d'água da Lagoa, que é o atual museu, era o cassino, sempre ligado ao elemento central desse conjunto, que é a água. A Pampulha foi criada, então, como um centro de lazer e turismo, e isso aconteceu por alguns anos, né? Os esportes náuticos eram praticados, e ao fundo vocês podem ver o paisagismo preservado da Lagoa. Esportes náuticos, hoje eles não são praticados mais, mas as pessoas praticam muitos esportes na orla da Lagoa da Pampulha. O espelho d'água. A Casa do Baile também, a relação íntima com o espelho d'água da Lagoa, o Yacht Tennis Club e, por fim, a famosa igrejinha. E essa imagem ela é muito interessante porque ela mostra um dos elementos do projeto de Oscar Niemeyer, que é o do reflexo, não só dos monumentos, como da orla na água, no espelho d'água da Lagoa da Pampulha. Obviamente que essa imagem é do lado leste, né? Não é da extremidade oeste da Lagoa. E finalizo mesmo agora dizendo que aqui, né, tentei trazer aqui nessa breve exposição um dos maiores dramas que o patrimônio cultural está sofrendo. A perda progressiva, programada das enseadas da Lagoa da Pampulha e a sua mutilação, destruição e poluição, com gastos milionários de recursos públicos em ações ineficientes que têm causado violações ao patrimônio público e ao meio ambiente natural e cultural. A Prefeitura descumpre reiteradamente as recomendações do próprio Ministério Público, do IEFA, que é o único órgão de patrimônio, Instituto Estadual, que tenta proteger esse bem, apelos da imprensa, apelos da população e muitas vezes as próprias contratadas da Prefeitura, elas emitem alertas, né, dizendo que esse modus operandi não está funcionando, não está sendo eficiente, mesmo assim a Prefeitura insiste, de Belo Horizonte, insiste em manter esse modus operandi. A Pampulha, portanto, se tornou um sítio urbano sem lei, é a impressão que eu tenho. Mas eu estou certa que depois desse congresso e da magnitude de tudo que está sendo discutido aqui, a Pampulha, esse caso de Pampulha, a gravidade dessa situação passa a adquirir uma dimensão nacional e seja para exemplo para outros bens culturais, Brasil afora, que mereçam ser protegidos, seja para auxiliar o Ministério Público de Contas de Minas Gerais para salvar esse patrimônio. É um patrimônio do Belo Horizontino, do mineiro, do brasileiro e de todos os povos do mundo. Muito obrigada. Obrigado, Cecília, pela apresentação, pelo bom combate, também parabéns que você está desenvolvendo aí em Minas. Minas que é para todos nós brasileiros essa referência de patrimônio histórico riquíssimo. E a sua fala também é muito significativa em mostrar a complexidade das questões ambientais, né, como elas estão intricadas, né, como a questão da gestão de resíduos, como a questão do saneamento, a proteção do patrimônio público, né, com contratações ineficientes, tudo acaba ficando interligado, né, e o passivo ambiental que se gera justamente por uma gestão ambiental irresponsável, né, que destrói o patrimônio público, destrói o patrimônio natural. E um outro aspecto da sua fala que chama a atenção é das parcerias, né, que é um aspecto também que nós experimentamos, né, em Sergipe e em outros locais, como é importante essa parceria com outros ramos do Ministério Público, com o próprio Poder Legislativo, enfim, com diversos órgãos e entidades que potencializam, né, nos ajudam, porque sozinho fica difícil, né, então uma luta dessa envergadura sem parcerias. Então, são aspectos que chamaram a atenção na sua fala e que foi, sem dúvida nenhuma, enriquecedor, né, e que chama a atenção também da potencialidade do Ministério Público nessa vertente de atuação do patrimônio histórico. Né. Muito obrigado. Queremos agora então passar para o último painelista, que é o Dr. Marcílio Toscano Franca Filho, doutor em Direito Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, um pós-doutorado em Direito Econômico Internacional pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença, mestre em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba
e desde 1997 procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Membro da International Association of Constitutional Law e da International Law Association, organização que integra o Comitê de Direitos Humanos Internacionais. Tem 2 livros escritos sobre direito comunitário e vários artigos publicados no Brasil e no exterior. Desde 1996 tem sido professor de respeitadas instituições públicas e privadas em cursos de graduação e pós-graduação em direito, sempre nas áreas ligadas ao direito público. Então, com a palavra, o Dr. Maciel. Obrigado, presidente. O patrimônio cultural é a nossa memória mais viva. Proteger o patrimônio cultural é permitir que haja cultura. Sem memória, não há cultura. Patrimônio cultural, portanto, é aquilo que nos garante permanecer humanos. Sem a proteção do patrimônio cultural e da cultura, nós nos desumanizamos. Dito isso, eu acho que eu já justifico aqui a minha fala, presidente Bandeira de Mello, e ao lhe agradecer, eu quero dizer que se tem alguém aqui interessado no almoço, essa pessoa sou eu. Portanto, eu vou ser muito breve. E quero justificar essa preservação do patrimônio cultural ressaltando um velho dispositivo de um dos textos constitucionais mais antigos conhecidos, da cidade-estado de Siena, na Itália. O Constituto Senese, muito antes de se falar em Constituição, esse texto protoconstitucional já dizia que quem governa deve ter no coração, principalmente, a beleza da cidade, para prazer e a felicidade dos estrangeiros, para a honra, a prosperidade e o crescimento da cidade e dos seus cidadãos. Em 1309, portanto, nós já encontramos um fundamento por que se deve proteger o patrimônio cultural. Ora, o patrimônio cultural tem um tríplice valor. Um valor social, já estava ali a referência, para a honra da cidade e dos seus cidadãos. Um valor político, soft power do patrimônio cultural, o impressionante vigor do patrimônio cultural, e o valor econômico, é riqueza, é patrimônio. Estava tudo ali em Siena. Bom, eu falo dessa preocupação com a beleza, alguém poderia ser, mas beleza e direito, o repertório Constitute, o projeto do Google, que reúne todos os textos constitucionais em vigor em espanhol e em inglês, se você colocar lá a palavrinha beleza, você vai encontrar diversos textos constitucionais que hoje, ainda em vigor, falam dessa necessidade de se proteger a beleza. Constituições de países de diversos sistemas políticos, de diversos tamanhos, de diversas configurações políticas, como Cuba, Honduras, Maldivas, Namíbia, Polônia, Suíça, Reino Unido, etc., falam de coisas tão distintas como a necessidade de proteção das belezas naturais, as belezas do país, as belezas da Namíbia, e há até quem fale da Constituição, o Deus como fonte da verdade, da justiça, do bem e da beleza. Portanto, o tema é jurídico, o tema é uma preocupação, e é justamente esse dever de proteger a beleza, inserido desde o século XIV em textos constitucionais, o mais antigo fundamento jurídico para a proteção do patrimônio cultural. E disso decorre a existência de um direito ao patrimônio cultural. Existe um direito público, subjetivo de cada um ao patrimônio cultural. Isso é dito em documentos internacionais desde pelo menos 1998, com os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em peças, em documentos emitidos pelo ICOMOS, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, a Convenção de Faro do Conselho da Europa, tratado internacional que também reconhece esse direito, e a própria relatora dos direitos culturais da ONU fala na existência de um direito ao patrimônio cultural, que não é só, digamos, o direito passivo de olhar e usufruir as belezas da Lagoa da Pampulha, de passar diante de um belo monumento. Não, é mais do que isso. Esse direito ao patrimônio cultural é o direito de manter, controlar,
proteger e desenvolver o patrimônio cultural. É o direito de se expressar no seu idioma, na sua língua, de defender o seu patrimônio cultural. É o direito de conhecer o seu próprio patrimônio cultural e o patrimônio cultural alheio, para saber o que é identidade e o que é diferença. O conhecimento, a compreensão, a participação, a diversidade, tudo isso contempla o direito ao patrimônio cultural. O patrimônio cultural interessa a nós também, porque o patrimônio cultural é ativo econômico. Na hora que fiscalizamos o patrimônio público, fiscalizamos também o patrimônio cultural. A própria Lei de Ação Popular, ao definir o que é o patrimônio público, revela que o patrimônio artístico, estético, histórico e turístico também está compreendido no sentido de patrimônio público. E a nossa missão é defender esse patrimônio público. Esse patrimônio público cultural, artístico, de beleza, ele tem relevância para o turismo, para o comércio, para a economia criativa, para a receita pública e para as transferências voluntárias. A doutora Cecília acabou de mencionar aqui o mundo de dinheiro que se gasta na Lagoa da Pampulha. Portanto, ao fazer o controle patrimonial, isso também exige de cada um aqui a atenção ao controle sobre essa faceta do patrimônio chamado patrimônio cultural. E como controlar isso? De que é que consta esse tipo de exame de controle? A tentativa de regular, de resguardar, de proteger o patrimônio cultural, ela não é tão antiga. Um paraibano chamado Epitácio Pessoa, nos anos 20, quando era presidente da República, manda o primeiro projeto de lei, uma mensagem ao Congresso Nacional, pedindo a legislação para a proteção do patrimônio cultural, que só vai vir anos depois com o Decreto-Lei 25/37 no governo de Getúlio Vargas. Hoje há uma multiplicidade, uma teia normativa que regula o patrimônio cultural. Essa ampulheta normativa aí, mal desenhada, é aquela que tenta regular o patrimônio cultural. Na cintura dessa ampulheta, na cintura mais fina, no ponto mais fino de contato entre as duas pirâmides, está a Constituição, que obriga estados, municípios e União a se unirem para proteger o patrimônio cultural. Proteger como? Sob os ditames da pirâmide invertida, que é uma teia de normatividade internacional. ONU, Unesco, Organização Mundial do Turismo, Organização Mundial de Aduanas, todas elas têm normas sobre patrimônio cultural. Isso é incorporado no andar de baixo da ampulheta através de leis penais, leis cíveis, normas administrativas, estaduais, federais, municipais, uma teia enorme que não nos ajuda a contraditórias, muitas vezes ineficazes. Para tentar contornar esse problema, eu cito aqui rapidamente o caso do Ceará, que no início do ano, pela primeira vez, consolidou, sistematizou, harmonizou isso tudo num código do patrimônio cultural. Com os celulares de cada um, nesse QR Code, vocês vão ao texto do belíssimo exemplo que é o Código do Patrimônio Cultural do Ceará. Tribunais de Contas. Os tribunais de contas mundo afora já vêm detectando esse problema. Mundo afora, Espanha, França, Itália, Alemanha, Tribunal da União Europeia, tem se dedicado a enfrentar essa questão da accountability cultural. Como avaliar as políticas públicas culturais. Uma série de relatórios mundo afora sobre as questões mais diversas. A questão, por exemplo, do mecenato, a questão da digitalização do patrimônio cultural, etc, etc. No Brasil, a realidade ainda é tímida. Destaco aqui o exemplo do TCU, desde o incêndio do Museu Nacional, com uma auditoria específica sobre os museus. Destaco também, professor Ricardo Alexandre, o exemplo do TCE de Pernambuco, que menciona que fez uma belíssima auditoria operacional sobre as situações australianas, sobre as igrejas, o patrimônio religioso de Pernambuco. Poderia citar mais alguns exemplos, mas o que é que esses casos todos, no Brasil e no exterior, mencionam? De que é que se cuida quando se cuida de accountability cultural? Uma variedade de temas.
seguros nas coleções públicas, contratações de encomendas, museus, a proteção da paisagem, cooperação tecnológica com drones, etc., permissão para escavações, um mundo de coisas. Não vale a pena repetir, incluo só um que não está aí. Foi alvo ontem de uma discussão que eu tive, uma troca de informações com meu colega Dr. Manuel, sobre a riqueza do patrimônio documental público. Patrimônio documental que muitas vezes é esquecido. Iniciativas transversais, como se vê hoje em dia em muitas cidades na Itália. Os centros históricos estão abandonados. O poder público pode colocar milhões de recursos, milhões de reais no centro histórico, e se não colocar gente, vai tudo por água abaixo. João Pessoa, cidades históricas no país inteiro estão padecendo de um deserto no centro da cidade. As casas, as instituições são reformadas, mas as pessoas vão morar em outras casas. Como contornar essas políticas? A Itália tem vendido casas no centro histórico a €1, para as pessoas irem montar negócios e irem ali. Isso é possível fazer no Brasil? Seria possível desapropriar? Esse tipo de política teria qual consequência? A gentrificação, a possibilidade? Essa coisa para nós pensarmos. Bom, aqui no Ministério Público, na Paraíba, 2 iniciativas tentam contornar esse mar de problemas. Uma, digamos, mais antiga, a Força-Tarefa do Patrimônio Cultural. Tem alguém com uma pequena equipe que olhe para essas coisas, preste atenção nisso. Aliada a uma segunda iniciativa, a Plataforma Pedro Américo. Só é possível controlar, proteger determinados temas com um controle em rede. O controle não se faz sozinho. O que é a Plataforma Pedro Américo? Inspirado no caso de sucesso da Organização Mundial do Comércio, da OMC, que nada mais é do que uma mesa de debates, uma mesa de negociação. O tribunal coloca o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ao redor de uma mesa, toda e qualquer autoridade pública que tem interesse na questão do patrimônio cultural. Polícia Federal, Polícia Militar, Advocacia da União, enfim, Procuradoria do Estado, Tribunal de Justiça, Instituto Histórico, Instituto do Patrimônio Histórico do Estado. Na hora que acontece um problema, se o grupo de WhatsApp rapidamente já se sabe quem é responsável pelo quê, como se atuar, como se agir nas maneiras mais velozes. Uma observação sobre agora o diálogo entre tudo que eu estou dizendo aqui e as questões ambientais. As mudanças climáticas afetam e muito o patrimônio cultural. E muito. Alterações no turismo, nas viagens, nos voos, número de visitantes, nível de renda, elevação do nível dos oceanos. Os senhores que não são aqui de João Pessoa, talvez não sejam aqui do Nordeste, mas trazem as suas referências. Quantas fortalezas, quantas igrejas nós temos no Brasil à beira-mar, nas margens de um rio, e a elevação do nível dos oceanos vai destruir isso tudo. Isso é uma igrejinha de Nossa Senhora Nazaré, centenária, a meio caminho entre o tribunal e a casa da doutora Isabela. A igrejinha fica na beira-mar. A elevação do nível dos oceanos aqui destruirá. Vocês veem a praia do Poço ali ao fundo. Vai destruir a igrejinha Nossa Senhora de Nazaré. Não é à toa que, ao mencionar o objetivo 11 dos ODS, cidades e comunidades sustentáveis, a Organização das Nações Unidas incluiu como a meta 11.4 fortalecer as iniciativas para proteger e salvaguardar o patrimônio natural e cultural do mundo. O patrimônio natural e cultural do mundo. Essas coisas, portanto, estão interligadas. E por que proteger o patrimônio cultural? Para que proteger o patrimônio cultural? Dostoiévski dizia que a beleza salvará o mundo. O escritor russo. David Rockefeller, o grande milionário americano, que era colecionador de arte, falava das possibilidades criativas apresentadas pela beleza e a arte, que podem nos inspirar a buscar
abordagens diversas, diferentes. Bom, a beleza vai salvar pelo mundo porque a beleza pode oferecer soluções, mas se nós antes não salvarmos a beleza, está tudo perdido. Muito obrigado. Uma última observação. Esqueci de mencionar, pouco antes de eu entrar aqui, alguém me perguntou: doutor Marcílio, qual é o melhor prato da culinária paraibana? Está na hora do almoço, eu vou dizer: o redondo. O redondo. Portanto, professor Marcílio, muito obrigado pela aula sobre o patrimônio cultural, como ele integra a ODS também, né, e se conecta com tudo que nós estamos discutindo aqui hoje. E essa questão ambiental e cultural especificamente, né, nos remete àquela imagem, aquela metáfora da imagem da casa pegando fogo, né, da casa pegando fogo, e às vezes o morador está preocupado em fechar, né, nós como Ministério Público talvez temos que ter essa visão, não ficar preocupado apenas em fechar portas e janelas quando a casa está pegando fogo, né, será preciso uma atuação, né, cada vez mais do Ministério Público de Contas, que ocupa essa posição privilegiada, forte, junto aos tribunais de contas, para que tenha esse olhar, né, sensível, né, atento à beleza, né, e essa integração da cultura, né, na própria essência e do meio ambiente, né, integrado a essa agenda. E isso, claro, está ligado, uma coisa puxa a outra, ao próprio fortalecimento institucional do Ministério Público de Contas, que é algo que a doutora Cecília também que enfatizou dentro dessa luta dela pelo patrimônio cultural, a importância disso, né? Então, cada vez mais o Ministério Público precisa se fortalecer enquanto instituição, né? O poder de requisição, a sua autonomia, né, de forma a garantir a plena independência funcional para que essa luta tenha sucesso. E eu queria encerrar essa mesa de hoje, né, citando um nordestino também, um pernambucano, né, que é o Josué de Castro, né, que escreveu o clássico Geografia da Fome, né, e ele já na década de 1930, 1940, dizia, cito ele: crescer é uma coisa, desenvolver outra. Crescer é, em linhas gerais, fácil. Desenvolver equilibradamente, difícil. Tão difícil que nenhum país do mundo conseguiu ainda. Dessa perspectiva, o mundo todo continua mais ou menos subdesenvolvido. Então, que o Ministério Público de Contas possa ser esse farol, né, que saiamos desse paradigma do crescimento desordenado, desequilibrado, rumo ao desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a todos. Vou pedir para que todos se mantenham aqui ainda para a entrega dos certificados e convidar a doutora Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Acre, a doutora Ana Helena de Azevedo Lins Silva, por gentileza, para fazer a entrega do certificado ao nosso presidente, Eduardo Santos. E agora o nosso presidente, doutor Eduardo, fará a entrega dos demais certificados ao doutor Rodrigo, à doutora Maria Cecília e ao doutor Marcílio.
Ok.